Peixes, senta aqui comigo que a gente vai fazer a tua tiragem para o mês de agosto. Vamos começar aqui tirando um conselho do céu para você, que a gente vai ver lá no final da leitura, e um conselho do Tarô Zenjuxo, tá bom? Vamos lá. Conselho do céu é a pedra apatita. Pedra apatita, eu vou deixar em stand-by aqui, que a gente vai ver lá no final da tua leitura. E um conselho do Tarô Zenjuxo também, que a gente vai ver lá no final. Ops. Maturidade é um as de ouros. Maturidade, vamos lá. Vou deixar aqui stand-by e a gente vai começar com a sua leitura através do tarô de Waite. Qual que é a mensagem importante para você? E eu já vou dizer para você uma coisa, já aproveita para salvar esse vídeo e rever lá no meio do mês ou no final do mês, que você vai entender muita coisa também. E talvez seja interessante você rever esses conselhos que eu vou te dar aqui, tá bom? Opa, caiu aqui 2 de ouros, 7 de espadas, o mago, no fundo do baralho a gente tem um 4 de paus, interessante, muito interessante. Vamos lá, peixes, eu ia falar aquário. Peixes, é o seguinte, eu vejo que você se decepcionou com alguma coisa aqui. No seu passado recente a gente vem com a carta do 4 de copas. Você se decepcionou com alguma coisa ou alguma situação aqui no passado recente. E nesse mês eu vejo você buscando se equilibrar aqui. Então você está tentando gerenciar o estresse, talvez seja por causa dessa decepção que você sofreu no trabalho. Ou, eu falei no trabalho, mas você vai adaptar a mensagem para sua situação. Veio muito assim, tipo, veio muito espontâneo, assim. Talvez você tenha sofrido essa decepção aqui, você está tentando se adaptar ou se reajustar. Então eu vejo como se você estivesse tentando gerenciar duas coisas ao mesmo tempo aqui, se reorganizar dentro desse mês de agosto. E aqui a energia que vem cruzada é um 7 de espadas. O que o 7 de espadas vem pedindo de você esse mês? Ele vem falando assim, olha, coloque a tua... Eu sei que muitas vezes as nossas emoções, elas tendem a impactar todas as áreas da nossa vida. Mas é importante que você faça uma pausa, reorganize os seus pensamentos, reorganize a sua energia e não se permita levar por essa situação. Não permita que o seu emocional domine você, tá? Porque o 7 de espadas, dentro do tarot terapêutico, ele chega num momento em que eu estou levando a minha emoção, eu estou permitindo que a minha emoção domine aonde a minha cabeça deve dominar, onde eu devo ser racional. E eu acabo ficando sem pensar, sem raciocinar e acabo metendo os pés pelas mãos, por causa do meu desespero ou por causa, sabe, porque eu tenho muita coisa para poder fazer ao mesmo tempo, e isso acaba te dominando e fazendo com que você tome atitudes que você vai se arrepender depois. Então o conselho explícito do tarô aqui para você é: busque se reorganizar, organizar a sua mente. Olha, aconteceu alguma coisa, eu lembro dessa situação no qual eu me decepcionei, ao invés de eu permitir que essa emoção me domine, eu vou fazer uma pausa, eu vou respirar fundo, eu vou buscar trazer para minha mente, acalmar o meu coração, primeiro, antes de tomar qualquer atitude. E no momento que eu estiver bem, aí sim eu tomo alguma atitude, tá? Então aqui fala que nesse momento, o que passou, passou, é o momento de você se abrir para algo novo. Você não está preso, tá? Aqui vem na posição do teu consciente, né? Vem a carta do diabo que vem falando, olha, você não está preso. Você está olhando para aquele lado, você está olhando para aquele caminho, mas existem várias outras formas e vários outros caminhos de você crescer, de você promover, de você conquistar os seus objetivos. E você está olhando só para onde você se sente mal, ou você está olhando só para onde você se sente preso.
Vamos tirar o foco dessa situação e vamos colocar um foco no outro ponto, para que aquele ponto positivo cresça, ao invés de você focar naquilo que está negativo. Então aqui a carta do diabo mostra para onde você está olhando, para onde você está enxergando. É o momento de você se permitir fazer diferente. É o momento de você buscar mudar o teu foco, mudar a tua atenção. E aqui mostra, na posição do teu subconsciente, a carta do mago, quanto você está manifestando mais do mesmo. O mago é a sua capacidade, ou, perdão, a nossa capacidade de manifestar nessa terra, de manifestar aqui, né, na natureza. Então, se eu estou olhando somente para aquilo que me provoca medo, se eu estou olhando somente para aquilo que me provoca dor, tristeza, preocupação, é óbvio que eu vou manifestar mais do mesmo, porque o poder ele está com você. Você que não está percebendo que você está usando esse poder, só que contra você, ao invés de usar esse poder ao seu favor. E como você tem esse poder ao seu favor, aqui vem pedindo, olha, está na hora de tomar uma decisão, de seguir adiante, de mover-se para aquilo que realmente importa, para aquilo que realmente vai trazer luz para você, para aquilo que vai trazer luz, para aquilo que vai trazer sucesso, para aquilo que vai trazer para você prosperidade. Então, mova em direção da prosperidade em todas as áreas da tua vida, ao invés de você se mover em direção à escassez. Porque até o presente momento é como se você estivesse se movendo para as suas decepções, para as suas frustrações, para os seus medos, para as suas dificuldades. Eu vejo aqui, olha, que você quer muito realizar alguma coisa. Eu vejo isso, você quer muito realizar alguma coisa, ou você quer muito algo na tua vida, ou fechar um ciclo na tua vida. Só que essa carta também, além de ser os seus anseios, também é o seu medo. Você tem medo de fechar isso. Você tem medo de conquistar. Então, mas por quê? Porque eu permaneço olhando para aqui, para essa situação. Tá na hora de fazer essa mudança que precisa de ser feita, meu querido Peixes. O que o Tarot te aconselha a trabalhar esse mês? 7 de ouros. 7 de ouros, ele vem falando de, nesse momento, né, eu tô plantando a semente. E eu preciso de ter paciência para esperar que essa semente cresça. Eu preciso de regar essa plantinha. Eu preciso de, todos os dias, estar ali regando, conversando, observando, entendendo que nós estamos numa realidade onde existe um delay, né? Existe um tempo para as coisas se realizarem ainda. Então, aqui eu peço de você paciência, entender que aquilo que você plantar, você vai colher. Se eu estou plantando medo, desespero, eu vou colher mais medo, mais desespero. Se eu estou plantando prosperidade, abundância, eu vou colher mais prosperidade e abundância. Em qual frequência você se encontra? Em qual frequência você quer estar? Então, tá na hora de você tomar a sua decisão aqui. Eu vejo que o ambiente em si, ele tá favorável. O 8 de paus aqui, ele vem na posição do teu ambiente, do teu ecossistema, que é apenas uma projeção do teu eu. Então, o 8 de paus, ele vem mostrando que a sua situação, aquilo que você está vivendo nesse momento, está mostrando muito sobre o que você está vibrando, aonde você está vibrando. Então, olha para isso com o olhar do tipo, uau, é aqui que eu estou nesse momento. Se eu estou vivendo uma situação que eu não quero viver, então isso me mostra que aonde eu estou vibrando. Talvez eu esteja vibrando no desespero, na escassez, na toxicidade, ao invés de eu vibrar na prosperidade, na abundância, na paz. Então, se dentro do meu ambiente eu estou fazendo, né, tá tudo muito difícil, significa que eu estou vibrando isso. Então, o que eu posso fazer para mudar essa frequência vibracional? Então, é isso que você precisa de se perguntar aqui, tá? E a gente fecha aqui com o pajem de ouros. O pajem de ouros é a realização. Assim como o mundo, ele vem trazendo realização. Só que essa realização, essa concretização é a concretização da minha ação. Aquilo que eu estou fazendo, para onde que eu estou seguindo. Agora, se eu estou constantemente querendo um trabalho muito bom, muito positivo, um trabalho que é top das galáxias, mas eu estou todos os dias
saindo mais cedo do trabalho, eu tô todos os dias não me comprometendo, eu tô todos os dias fazendo o meu serviço meia boca. Você acha mesmo que você vai conseguir o trabalho top das galáxias? Não, porque aqui é a manifestação da tua ação. Ou seja, aqui, a forma como eu estou agindo, o universo vai me trazer mais do mesmo. Se eu quero um trabalho muito bom, se eu quero reconhecimento, então eu vou dar o melhor de mim. Eu vou, mesmo que eu vou me dedicar um pouco mais aqui, ficar um pouco mais no meu trabalho, mas eu sei que eu vou ter resultados, mesmo que eu não seja reconhecido por essa empresa, eu sei que eu estou fazendo o meu melhor, eu sei que eu estou entregando o meu melhor. Então, aqui mostra o que eu estou plantando, eu vou colher. Ponto final. Não adianta eu querer plantar melancia e querer colher batata, porque você não vai. Semente que você plantou foi de melancia, não foi de batata. Então, o que você está plantando? Você está plantando medo, desespero, angústia, você está plantando toxicidade, você está o tempo todo reclamando do teu trabalho, querendo ter um emprego muito bom, muito positivo, ou você está olhando para isso como, ok, eu tenho esse trabalho nesse momento, eu vou me dedicar, eu vou ter o melhor de mim, eu vou fazer o meu melhor, e a partir daqui eu tenho certeza que eu vou conseguir algo muito melhor, mesmo que esse trabalho, essa situação não seja o melhor que eu tenho nesse momento, mas eu vou entregar o melhor de mim. E esse melhor que eu vou entregar, eu tenho certeza que vai aparecer oportunidades muito melhores, de muito mais reconhecimento, de muito mais dinheiro, muito mais capacidade. Cara, o que você está plantando? Fica essa pergunta para você esse mês, tá? Vamos ver o que vem para você, trabalho, amor e família com baralho cigano. Na vida profissional, a gente vem conciliando os caminhos e a carta da casa. Eu vejo você diante de dois caminhos aqui. Um caminho vai te levar à possibilidade, estabilidade, de prosperidade, e o outro não. Mas eu vejo que esse mês você precisa tomar uma decisão na tua carreira. Qual decisão que você vai tomar? Então alguém fala, tá no momento de você tomar uma decisão. Essa decisão, uma delas vai te trazer estabilidade. Ou o caminho que você escolher, você esteja preparado, porque você vai seguir por esse caminho durante um longo período e vai ser difícil mudar depois. Por isso, nesse momento, é importante que você escolha e escolha com muita sabedoria. Entenda aonde você quer chegar, aonde você quer estar nos próximos 5 anos. Você se vê dentro desse caminho nos próximos 5 anos. Quais caminhos podem se abrir? Não significa que tem que ser uma verdade absoluta, mas quando você faz essa projeção da tua vida aqui para os próximos 5 anos, o que você sente? Aonde você vai estar? Você sente paz, angústia? Ou você sente paz, tranquilidade, felicidade, excitação? Você sente angústia, dificuldade? Você sente que esse caminho não é para você? Então, escolha aquele que traz para você estabilidade, paz. Se você aonde que você de fato se vê ali? Porque não adianta, nos próximos 5 anos eu quero estar... Vou trazer um exemplo que foi meu, na verdade. Nos próximos 5 anos eu quero estar viajando pelo mundo. Mas eu estou me relacionando com uma pessoa que não quer nem sequer tirar a bunda da cadeira. Por que eu vou continuar me relacionando com essa pessoa, sendo que essa pessoa não está com os mesmos objetivos que eu? Isso se aplica aqui na tua vida profissional, em todas as áreas da tua vida. Então, aonde você quer se encontrar isso, esse caminho no qual você está escolhendo agora, faz parte do teu objetivo lá na frente, dos teus próximos 5 anos, dos seus próximos 10 anos? Ou não? Está te levando para um caminho contrário. Então, se eu quero, nos próximos 5 anos, focar nesse caminho, então por que eu estou seguindo um caminho contrário? Por que eu estou escolhendo um caminho que vai me levar para o lado oposto? São coisas, gente, que algumas vezes a gente tem que usar a lógica para poder pensar. E o problema de pessoas que vibram demais na espiritualidade são pessoas que não
pensam algumas vezes de uma maneira lógica e racional. Mas a gente tem que entender que tudo no universo é espiritual. O trabalho que você executa pode ser um trabalho de lixeiro, pode ser um trabalho que não tem absolutamente nada a ver, pode ser um trabalho de dentista, pode ser um trabalho que não seja necessariamente espiritual. Mas você está fazendo um serviço para a humanidade, ajudando as pessoas de alguma forma. Então, tira da tua cabeça que espiritualidade é só você fechar o olho e fazer o porque não é nada disso. Espiritualidade ela deve ser vivida no seu dia a dia. E você deve analisar os seus caminhos, as suas possibilidades com lógica e racionalidade, mas também unindo ao seu coração e à sua intuição. Então seja sincero e honesto com você esse mês. Qual caminho você está escolhendo? Aonde você quer estar daqui a 5, 10 anos? E esse caminho que você está escolhendo agora, está te levando mais perto do teu objetivo ou está te afastando dele? Se está te afastando, por que você está escolhendo ele? Perguntas que você deve se fazer esse mês, tá? Vida amorosa. A gente vem aqui com a abertura de algo, tá? Para alguns de vocês pode ser segredos sendo descobertos, sendo revelados aqui. Agora, para outros de vocês tem uma possibilidade da assinatura de um contrato. A gente vem aqui também com a carta da montanha. A montanha, ela representa justiça. Ela representa também alguma coisa distante. Talvez você esteja se relacionando à distância. E esse mês alguma coisa vai ser revelado, ou talvez você vai ter aqui a possibilidade de viajar para onde a tua pessoa está, teu cônjuge ou teu parceiro ou parceira se encontra aqui, tá? Eu vejo possibilidade de assinatura de contrato relacionado à vida amorosa. Algum de vocês pode ser um casamento, pode ser algo relacionado à tua vida amorosa, fechamento de contrato aqui. Dani, tô solteiro, não tenho ninguém na minha vida. Não vejo nada para você. Tá? O que eu vejo aqui é a chave ela vem no centro da mandala. Tô sendo sincera, gente, você sabe que minha leitura é sincera, tá? A chave ela vem no centro da mandala. O centro da mandala, a chave vem trazendo soluções. A montanha mostra que existe um certo bloqueio aqui. Existe alguma coisa que precisa de ser desbloqueado, que você precisa de ter um certo entendimento sobre algum problema que você tem, ou algum bloqueio que você tem na vida amorosa, que a partir do momento que você tiver o entendimento e você se abrir para isso, entender isso e decidir realmente mudar, aí aparece uma pessoa para você, tá? Vida familiar. Eu vejo alguns de vocês desgastando uma energia aqui ou vocês estão com medo de alguma coisa. Os ratos, ele vem falando de um certo desgaste energético. Atenção, porque vocês que vão assinar um contrato aqui, é necessário que vocês estejam bem atentos sobre esse contrato que vocês vão assinar, se está favorecendo a vocês ou não, tá? Procure um advogado, talvez para vocês aqui entenderem ou verem o que está relacionado aqui. Se esse contrato é realmente bom, é realmente positivo para vocês. Porque aqui, olha, eu vejo um certo desgaste, um certo medo de assumir um determinado compromisso. Alguns de vocês eu vejo viagem, mas é uma viagem de longo prazo, porque a gente vem com a âncora e a carta do navio. Então é uma viagem de longo prazo aqui. Só que a carta dos ratos mostra um certo medo de fazer essa viagem, ou esse deslocamento. Por isso que aqui vem falando, olha, vocês vão ter que realmente tomar uma decisão aqui. Agora, o que vocês vão fazer na vida de vocês aqui é decisão sua, tá? Ninguém tem o direito de falar para vocês aquilo que vocês devem fazer. Mas, realmente, essa decisão que você vai tomar aqui na vida profissional vai impactar todas as áreas da tua vida. Por isso que você deve pensar bem, aonde eu vou estar daqui os próximos 5 anos? Isso está me aproximando ou não do meu destino? Porque alguns de vocês eu vejo mudança de cidade, estado ou país. E é uma mudança que aquilo que você assumir, a decisão que você vai tomar, você vai permanecer nessa energia por muito tempo. Muito tempo. Vai ser difícil, é tipo algo que vai ser difícil voltar atrás. Então, por isso que pede que vocês escolham muito bem aqui esse mês, escolham com muita sabedoria, tá?
O que eu vejo é isso, né? Tem uma assinatura de um contrato, algo relacionado à vida amorosa, pode ser relacionado a um visto, alguma coisa. Tem mudança de país para alguns de vocês. E essa mudança que traz, assim, vai ser longo prazo. E pede que vocês avaliem bastante sobre alguma situação relacionada a um homem. Vamos ver o que vem para vocês aqui. O conselho do tarô Zenjoshi, a gente vem com a carta da maturidade, que é um as de ouros. E as de ouros é o princípio da ação. Então, o as de ouros, a carta da maturidade, aqui ele vem falando tomar decisões com sabedoria, começar a fazer as minhas ações. São atitudes que eu estou começando a tomar, que eu estou decidindo, que eu estou fazendo aqui. Realmente aqui é um momento, né? O as de ouros tem algo novo que você vai começar, um caminho novo que você vai decidir, que você vai optar por ele. Por isso é necessário você escolher com maturidade, com sabedoria. A pedra que veio para você é a pedra da apatita. Chegou o momento de expressar com coração e a mente limpos de emoções. Pedra número 30. A aparição dessa carta quer anunciar a chegada daquela sábia ocasião que providencia que tudo seja dito na hora e no momento certos com assertividade. Não permita que a oportunidade se dissipe, pois muitas vezes temos de saber agarrar com determinação. Esteja atento à forma como se expressa, pois nessa atitude é que está a diferença. Tudo pode ser expresso com amor. Abra a comunicação e os seus guias orientá-lo-ão. Abra-se a comunicação e seus guias orientá-lo-ão. Bom, é isso. Se você gostou dessa leitura, você já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal, que é uma consulta particular exclusivamente com a sua energia. Eu vou deixar os links tanto aqui na tela para você, quanto na descrição do vídeo, portalluzdoSol.com.br. Assina também a minha newsletter, quando eu mando mensagens importantes para vocês também por lá algumas vezes. Não é sempre, mas quando eu sinto alguma inspiração, eu sinto que eu tenho que compartilhar alguma coisa com vocês, alguma mensagem eu sempre mando lá no newsletter também, tá? Descontos, coisas que vocês ficam sabendo também através de lá, tá bom? Forte abraço e